essas promessas de aumentar a taxa de importação de produtos, os produtos chineses, já se esperava que, pelo menos na retórica, no discurso, isso seria abordado. Mas ele amplia esse discurso para tentar também sobretaxar eventualmente produtos até brasileiros, canadenses e também produtos de outras nacionalidades. Qual é a viabilidade de isso realmente ser colocado em prática nos Estados Unidos? Pode acontecer isso? Eu diria para você que pode acontecer, embora não seja tão provável assim. Evidentemente, se isso acontecer também, nós observaremos custos importantes que ele pagará, inclusive, internamente. O que eu estou querendo mencionar com isso? Quando você sobretaxa produtos, você, de uma forma indireta, acaba causando ali um processo inflacionário. Você deixa de ter produtos de outras regiões do mundo, você diminui a oferta e claramente isso vai fazer com que os preços para o consumidor americano suba. E isso vai gerar uma pressão interna. Então eu creio que é possível, mas pouco provável que isso seja feito de uma maneira muito intensa. E há que se observar também que o Brasil, a despeito de ter uma dependência importante da venda de produtos para os Estados Unidos já não são mais o nosso principal mercado. Nós temos outros mercados, inclusive a China. Então, esse embate, aumento de tarifas que o governo americano pode fazer e fechar suas fronteiras para outras regiões, como o Trump mencionou, pode resultar em novos mercados para o Brasil, a intensificação de novos mercados. Eu diria o seguinte: o Trump pode fazer isso que ele mencionou, por outro lado, haverá custos internos, nós temos custos que o americano vai pagar e provavelmente vai pressionar, e por outro lado, isso também pode resultar em alguma melhoria de mercados para o Brasil que hoje não são atendidos. Por exemplo, produtos nossos, do agrícola e até alguns bens industriais que iriam para os Estados Unidos por conta de aumento de preço, não vão para outros mercados. Então, eu diria para você que não vai ser tão simples ele fazer isso. É mais fácil falar do que fazer, e se fizer isso, o consumidor americano provavelmente vai pagar mais caro e vai pressioná-lo. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que é difícil mensurar agora, mas se a gente for colocar na balança, se efetivamente, por alguma razão, o Trump decidir sobretaxar os nossos produtos a serem importados lá para o país. Se você colocar na balança nós sermos sobretaxados nesse processo e nosso mercado se fortalecer por causa desse aumento de preços para levar os produtos para os Estados Unidos, para que lado a balança deve pesar mais, no fim das contas? Eu diria que, num primeiro momento, provavelmente o produtor brasileiro vai sentir inicialmente isso. Mas a gente tem que lembrar também o seguinte: quando os Estados Unidos fecharem a sua economia, colocando sobretaxas, muito provavelmente a gente vai assistir um processo inflacionário. O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, acabará tendo que fazer uma elevação de preços, o dólar se fortalece e a mesma quantidade que a gente exportava anteriormente, ou até um pouco menos com um dólar mais caro, pode trazer mais retorno ainda para os produtores brasileiros. Então, eu diria que não é um jogo só de Brasil perder espaço e os Estados Unidos ganharem espaço. Há um determinado equilíbrio aí, até porque nós expandimos os nossos mercados, graças a Deus. Gustavo, o Eliseu também tocou no ponto das críticas que Trump faz ao multilateralismo. Por razões óbvias, essas críticas são mais latentes quando se trata do BRICS. Sim. E, inclusive, nessa tendência que nós estávamos analisando de sobretaxar produtos estrangeiros que entram nos Estados Unidos, recentemente o Trump chegou a dizer que, caso as nações que fazem parte do BRICS insistirem nessa ideia de realizar transações com moeda que não seja o dólar, todos os países do bloco serão sobretaxados, com esse aumento do imposto, da taxa, digamos assim, de importação. Esse discurso contrário ao multilateralismo pode trazer algumas consequências positivas para o Brasil, ou para os Estados Unidos, ou para o mundo, porque é um discurso de protecionismo que, no fim das contas, parece que vai ser ruim para os Estados Unidos com o passar do tempo, né? Sim. Ou não? Estou viajando. Ótimo comentário, Lívia. Eu concordo com você. Eu acho que faz parte do show. O Trump, ele é um showman. Ele gosta de aparecer, ele gosta de especular. Ele fala para duas audiências. Ele fala para a audiência interna, doméstica, que é o seu eleitorado, com quem ele tem aí uma lua de mel de 100 dias após ele assumir
o mandato, e junto com o Congresso. Então, é quando se passam as principais medidas protecionistas. Então, isso a gente já sabe, a gente já espera. E ele tem essa audiência externa, que somos nós, Brasil, China, Europa e assim por diante. Como a gente já sabe que o Trump ele gosta de aparecer, a gente sabe que ele vai chorar bastante bem alto, porque ele precisa fazer esse barulho todo. Só que os países já estão acostumados, porque não é o primeiro mandato do Trump. Então a gente já sabe como é que foi, qual é o perfil dele de liderança, como é que ele costuma trabalhar. Ele costuma fazer muito barulho e entregar muito pouco, até mesmo porque ele não é todo poderoso. Tirando esse período de 100 dias que a literatura especializada fala, da lua de mel com o Congresso, ele tem uma série de outras instituições, inclusive outros aliados internacionais. Agora, para finalizar com a sua pergunta, o final da sua pergunta, eu concordo com o colega no sentido de que, na medida em que os Estados Unidos, na figura do Trump, intensificam o protecionismo, isso pode beneficiar os outros países na construção e no fortalecimento de blocos alternativos. Por quê? O que isso significa? Bom, eu aumento o meu protecionismo e eu faço isso para aumentar, inclusive, a pressão sobre os outros países para que eles não se juntem. É o tiro sair pela culatra, porque justamente por isso que nós nos juntamos em blocos alternativos para fugir de modelos que são dominados por uma hegemonia norte-americana. Então, o BRICS, por exemplo, ele surge justamente para contornar a essas imposições históricas dos Estados Unidos. Então, por trás desse falatório todo por trás do Trump, também eles vão medir até que ponto eles podem avançar com essa proteção, porque eles sabem que se eles apertarem demais, espana, e eles só vão acelerar o processo de decadência do poder norte-americano no mundo. Emanuel, pode ter esse contexto que eu entendi, pelo menos, não sei se foi isso que o Gustavo quis dizer, de que talvez o Trump está aproveitando que ele vai tomar posse, porque essas declarações começaram no dia seguinte à eleição dele, em novembro do ano passado. Pode ser uma forma de medir a temperatura do que ele está levando para a população, porque são recados que vão além do público interno. São recados que são disparados para o mundo. Pode ter esse viés também de como as pessoas vão reagir ao que eu estou falando, ou são acenos para uma base mais radical mesmo? Olivia, quando você tem um processo de negociação, você precisa, evidentemente, partir de uma base forte, de uma ancoragem mais alta. O conceito de ancoragem em negociação é o preço inicial. Então, se ele deixa muito claro que o custo inicial de ir contra a decisão que ele vai tomar, contra a orientação que ele quer, é um custo muito alto, isso faz com que os países envolvidos acabem naturalmente cedendo mais do que cederiam se ele tivesse começado com uma posição intermediária. Então, é óbvio que existe aí também uma questão de bravata de negociação. Contudo, existem alguns pontos a serem analisados. Na história dos Estados Unidos, a primeira onda de industrialização americana, uma onda de manufaturas, começou com uma teoria chamada teoria da indústria infante ou da indústria nascente, quando os Estados Unidos, no começo do século XIX, realmente fecharam as suas fronteiras, basicamente a importação de produtos manufaturados, produtos semi-acabados antes da Revolução Industrial. Isso fez com que os americanos, com essa proteção e um mercado doméstico crescente, por conta da imigração europeia, passassem a desenvolver lá mesmo indústrias. Existem inúmeros exemplos de uma quantidade gigantesca de indústrias nos mesmos ramos, como, por exemplo, latas de alumínio, que surgiram nos Estados Unidos no século XIX por conta desse protecionismo. Os Estados Unidos realmente só começam a abrir a sua economia de verdade para a importação depois da Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, os impostos de importação, que nos Estados Unidos chamam duties, são uma das principais fontes de receita do governo. Inclusive, por muito tempo, os Estados Unidos não tinham imposto de renda federal, porque lá também existe o estadual, por conta dos duties, Eles eram suficientes para bancar. Então, a respeito do protecionismo do Donald Trump, eu vou discordar veementemente do Haroldo das consequências econômicas, porque funciona da seguinte maneira, tá, Haroldo? É uma desgraça para o Brasil essa ideia do preço necessariamente aumentar. O que acontece? Se você aumenta muito o preço da carne no mercado internacional, você pensa, nossa, o produtor está lucrando, tá, mas o produtor ele não vai vender no mercado doméstico a carne que ele pode exportar.
Para ele vender no mercado doméstico, ele tem que vender mais caro. E para ele vender mais caro, ele vai vender mais caro para uma população que não está tendo um crescimento de renda na mesma proporção. Então, o Joãozinho, Dona Maria, o pessoal com a renda mais baixa, os nomes foram só exemplos, tá? Não quer dizer que sejam esses nomes, essas pessoas vão pagar muito mais pela comida no Brasil do que pagariam se você não tivesse um protecionismo americano. E aí o detalhe também interessante da gente colocar aqui, a gente pensa, os americanos vão ter inflação. Será? A economia americana ela tem uma elasticidade muito maior do que qualquer outra economia que exista hoje, seja você considerando apenas as economias emergentes, apenas as economias envolvidas ou considerando também as economias emergentes. Significa que ele faz o protecionismo, amanhã pipocam dezenas ou centenas de indústrias nos Estados Unidos. O que escapa à análise tradicional é que as pessoas não percebem que hoje as indústrias elas são extremamente automatizadas. Então, o custo de implantação das indústrias está se nivelando no mundo porque os robôs eles funcionam como commodities, então eles têm mais ou menos o mesmo preço. Então, a não ser que a sua indústria dependa extremamente de mão de obra, depois do custo de implantação, os custos de manutenção são praticamente os mesmos se a indústria estiver montada no Camboja, na China, nos Estados Unidos. Então, apenas para as indústrias que são extremamente dependentes de mão de obra é que isso faria alguma diferença. Inclusive, a gente já viu, depois que ele anunciou o protecionismo, diversas empresas saindo da Ásia e abrindo plantas nos Estados Unidos ou no México. No México, por conta do NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, porque eles colocam, quando tem necessidade de mão de obra intensiva, colocam no México, que exporta para o mercado americano sem pagamento de impostos. E veja, no primeiro mandato do Trump, nós também tivemos uma situação que também passa despercebida normalmente na análise econômica aqui no Brasil, que foi o seguinte: as exportações industriais do Vietnã subiram para os Estados Unidos em quase 100 bilhões de dólares. Por que isso aconteceu? Porque o Vietnã é o Paraguai da China. Da mesma maneira que várias indústrias têxteis saíram aqui de São Paulo e foram se estabelecer no Paraguai pela mão de obra mais barata, pela facilidade tributária e pelos incentivos, as indústrias chinesas experimentam o aumento da mão de obra por conta do crescimento econômico. A mão de obra é mais barata no Vietnã e o Vietnã não sofre sanções econômicas dos Estados Unidos. Então, muitas indústrias chinesas migraram para o Vietnã e usam o Vietnã como plataforma para exportar para os Estados Unidos. Então, eu acho que assim, é um pouco mais complicado. Eu não acho que vai gerar toda essa inflação nos Estados Unidos e eu acho que o efeito de qualquer protecionismo é deletério para a população brasileira, que vai pagar muito mais caro pelos produtos que poderiam ser exportados. Haroldo, eu sei que você tem algo a dizer a respeito disso. Deixa só eu ouvir o Urian, pode ser? Claro. E toda a nossa audiência. Claro. Urian, depois de tudo que foi falado, protecionismo contra multilateralismo, promessas de sobretaxação, o que você espera dessa dinâmica, se tudo isso realmente vier a ser implementado e se você acredita que vai ser implementado ou não? Em relação aos comentários dos colegas aqui, eu fui anotando conforme era falado, então concordo. Eu acho que quando o Trump ele retira os Estados Unidos desse protagonismo do multilateralismo internacional, isso é algo que eu trago um pouco para a geopolítica porque eu acho extremamente perigoso agora. Porque o que acontece? Se os Estados Unidos saem, quem que assume esse protagonismo hoje? China e Rússia, que são ali os dois países do Conselho de Segurança da ONU, né, membros permanentes, e que tem feito o que tem feito, o que a gente tem observado. Então, a Rússia, no caso, por exemplo, da invasão à Ucrânia. Acho que aproveitariam bastante disso. Em relação ao Trump ter carta branca para fazer tudo o que ele quiser, eu acho que talvez nos 2 primeiros anos, não sei até que ponto, eu entendo que ele tem que aí, nesses primeiros 100 dias, impressionar a população, mas eu acho que eu até estenderia isso para os 2 primeiros anos, porque ele tem as eleições de midterm também. Então, ele vai precisar tentar garantir que ele vai continuar com a maioria no Congresso norte-americano. Então, vai precisar prestar atenção para isso, mas concordo com a análise. Em relação aos BRICS, acho que é extremamente preocupante também dele tentar punir o bloco de certa maneira, e o Brasil mais especificamente nesse ano. O Brasil que está aí na presidência dos BRICS. Então, eu sei que é uma bandeira que foi levantada agora, né, durante a cúpula em Kazan, na Rússia, e que o presidente Lula defende já há bastante tempo. Então, acho que se ele insistir bastante nessa tecla de uma moeda alternativa ao dólar, acho que as críticas e a punição pode ser um pouco direcionada ao Brasil por conta disso. E aí, por último, em relação àquelas ameaças que ele tem feito, né, que também foi algo
que o Eliseu trouxe para a gente na reportagem, Groenlândia, Canal do Panamá, não sei até que ponto isso tudo é verdade. Obviamente a gente vai ter que esperar um pouco para ver. Existe sim um objetivo de falar com o público interno, de tentar trazer um pouco daquele nacionalismo, America First, mas eu entendo também que o Trump, como um negociador acima de tudo, acima da América muitas vezes, ele pode estar jogando ali com aquele conceito da janela de Overton, de tentar trazer algo muito absurdo em um primeiro momento para tentar conseguir alguma coisa de benefício. Meio então, termo. seja ali uma redução nas taxas no Panamá ou até negociar algum tipo de coisa com a Groenlândia. Então, não acho que é o momento de fazer nenhum tipo de declaração assertiva, até porque eu não colocaria meu currículo em risco aqui antes dele assumir falando qualquer coisa.